Fala galera da quebrada aí do Café com CTB, por aqui Aldir Guimarães. Estou aqui nessa cela, infelizmente cometi um crime de trânsito e estou pagando aqui a minha pena, mas queria deixar um salve aí pra galera da quebrada. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre crimes de trânsito e tentar esclarecer para vocês todos os pontos relacionados com essa temática. Então fiquem ligados aí, galera da quebrada do Café com CTB, que o nosso papo aqui é papo reto, nosso papo aqui não faz curva. Então venha comigo aqui, venha conferir os principais crimes de trânsito. Então, olha só, pessoal, vindo comigo aqui na tela, eu gostaria de começar com vocês aqui apresentando a questão da aplicabilidade do CTB. E aí, quando eu falo da aplicabilidade do CTB, nós vamos considerar aqui a aplicabilidade do CTB na seara penal, tá? A aplicabilidade do CTB na seara administrativa e a aplicabilidade do CTB na seara penal, beleza? Quando eu falo da aplicabilidade do CTB na seara administrativa, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: lá no artigo 2º do CTB, né, fala que o CTB se aplica, né, às vias públicas terrestres, abertas à circulação. E quais são essas vias públicas terrestres abertas à circulação? Aí nós podemos citar as vias urbanas, né, que entra aquelas questões das vias de trânsito rápido, vias arteriais, coletoras, né? Nós temos as vias rurais, né, estradas e rodovias, e nós temos também as praias públicas abertas à circulação. E aí nós temos também duas vias aqui particulares que também sofrem a aplicação do CTB. E essas vias particulares são as vias dos condomínios, né? As vias dos condomínios, que são constituídos por unidades autônomas, e nós temos também as vias dos estacionamentos privados de uso coletivo. Mas é importante trazer para vocês aqui também que dentro da seara administrativa, o CTB também ele vai poder ser aplicado com base lá no artigo 7A do CTB, nas vias dos portos, desde que possuam convênio com algum órgão que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, beleza? Agora, entrando aqui na questão da seara penal, aí na seara penal, nós vamos lá no artigo 291 do CTB, e no artigo 291 do CTB vai falar que aplica-se, eu vou colocar de verde aqui agora para poder destacar para nós, na seara penal fala o seguinte, ó, aplica-se a parte geral do Código Penal, do Código de Processo Penal e a Lei 9.099, desde que o CTB não disponha de forma contrária. Como assim, Aldir? Eu não entendi. Desde que o CTB disponha de forma contrária. Eu vou te apresentar aqui dois exemplos. Eu vou trazer para você aqui, por exemplo, o artigo 302 do CTB. O artigo 302 do CTB, ele fala do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, veja que nessa tipificação não está registrado aqui a localidade
de onde vai ser considerado o crime. Aqui não fala que para ser considerado homicídio culposo na direção de veículo automotor, esse tipo de conduta tem que ocorrer em via pública e nem fala que tem que ocorrer em via privada. Aqui o CTB deixou de forma ampla, né? O CTB ele considera como homicídio culposo um crime de trânsito do artigo 302, desde que essa conduta seja praticada em veículo automotor. Então, se o homicídio culposo, né, no trânsito for decorrente aí da direção de veículo automotor, independentemente de ser em uma via privada ou independentemente de ser em uma via pública, vai ser considerado crime do artigo 302 do CTB. Aldir, me dá um outro exemplo. Eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o crime do artigo 308. Nesse caso aqui, nós temos a tipificação do racha em via pública, colocando em risco a incolumidade, das pessoas. Então, veja que, diferente do artigo 302, o artigo 308 aqui, o CTB já trouxe a via que essa conduta tem que ser praticada para ser considerado um crime de trânsito. Então, para que seja considerado um crime tipificado no artigo 308, ou seja, o racha, essa conduta tem que ser cometida em uma via pública. Portanto, se a gente tiver a prática de um racha em um galpão privado, aí não é considerado crime do artigo 308 do CTB. Então, veja que o CTB ele tem que dispor de forma contrária para que não seja aplicado a parte geral do Código Penal, do Código de Processo Penal ou a Lei 9.099, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, repetindo aqui no artigo 302, veja que ele consigna somente na direção de veículo automotor. Então, independente se ele pratica o homicídio culposo em uma via pública ou se ele pratica o homicídio culposo em uma via privada dentro de uma fazenda, vai ser considerado crime de trânsito da mesma forma, porque ele está num veículo automotor. Lembrando que o crime tem que ser culposo, porque se ele utilizar o veículo como um mero instrumento para poder cometer o homicídio com dolo, nesse caso nós vamos ter o crime, né, do Código Penal de Homicídio. Né? Para ser o crime do CTB, do artigo 302, nessa situação, o homicídio ele tem que ser culposo e o veículo não pode ser mero instrumento para o crime. Beleza? E no crime do artigo 308, o próprio artigo ele tipifica, né, em via pública, ou seja, se for cometido em via privada, nesse caso nós não temos a configuração do crime de trânsito do artigo 308. Show de bola? E aqui então a gente consegue, né, notar a diferença entre a aplicabilidade do CTB na seara administrativa e na seara penal. Quando eu falo de crimes de trânsito, eu gosto de começar sempre aqui no crime do artigo 302 e no crime do artigo 303, porque eles possuem características em comum, como, por exemplo, eles são crimes, os únicos crimes culposos do CTB. Se eles são os únicos crimes culposos, eles não admitem tentativa. Não admitem tentativa. São crimes de dano. Ou seja, não basta o mero perigo para que eles se configurem. É necessário que haja um resultado naturalístico, é necessário que haja uma ofensa a um bem jurídico tutelado, como, por exemplo, no caso do crime do artigo 302, é necessário que haja uma ofensa à vida, e no caso do crime do artigo 303, é necessário que haja
uma ofensa à integridade física do indivíduo, beleza? E a outra situação aqui é que o crime do artigo 302 e do 303, né, lesão corporal culposa e o crime de homicídio, são os únicos crimes que admitem aumentativo de pena. São os únicos crimes que admitem aumentativo de pena. E aí você me pergunta, Aldir, quais são as hipóteses de aumentativo de pena? Aí, para poder mostrar para você, eu vou dividir aqui em dois grupos. Vou dividir para você aqui em dois grupos essa hipótese aqui, para a gente colocar aqui o aumentativo de pena. Então, de cá, eu vou colocar aqui, ó, o grupo do aumentativo de pena, e de cá eu vou colocar as agravantes, beleza? Olha só, aqui dos aumentativos de pena, nós vamos ter como hipótese de aumentativo de pena, ó, sem habilitação. Se ele cometeu o crime sem habilitação, né, o crime de homicídio ou lesão corporal culposa sem habilitação, se esse crime decorrer de omissão de socorro, se esse crime decorrer de transporte remunerado de passageiros, ou se ocorrer na faixa de pedestre, ou na calçada, beleza? Essas hipóteses aqui de aumento de pena vai aumentar a pena do crime de homicídio de lesão corporal de 1/3 à metade, beleza? Então, eu vou colocar aqui uma seta aqui para cima, colocando aqui que aumentativo de pena só se aplica ao 302 e 303, beleza? Esse outro lado aqui eu vou colocar de verde, tá? Vou colocar de verde. As agravantes são, ó, sem habilitação também, sem habilitação. Lembrando aqui, ó, que tanto no aumentativo de pena quanto nas agravantes, aqui, ó, sem habilitação, no caso de habilitação vencida há mais de 30 dias, não configura nem aumentativo de pena e nem agravante, beleza? É considerada agravante também aqui, ó, a categoria incompatível. Categoria incompatível é agravante que quando o crime aqui é cometido na faixa de pedestre. É agravante quando ocorre danos de 2 ou mais pessoas. É agravante quando o crime decorre de transporte remunerado de passageiros ou cargas. Vai ser agravante quando o veículo está sem placa ou com a placa adulterada. E no caso aqui eu vou colocar entre aspas, né, o veículo envenenado. O que é o veículo envenenado? É quando o cara altera as características de fábrica para poder aumentar o rendimento desse veículo. Vou puxar uma setinha aqui para cima para você identificar aqui, ó, que as agravantes, ao contrário dos aumentativos de pena, se aplicam a todos os crimes. Se aplicam a todos os
crimes de trânsito. Então, muita atenção aqui com essa diferença, né? O aumentativo de pena ele só se aplica aos crimes do artigo 302 e 303, enquanto que as agravantes se aplicam a todos os tipos de crime. Mas o mais interessante que eu quero chamar a sua atenção é que se você parar para observar com mais atenção, você vai verificar que existem hipóteses aqui que elas funcionam ao mesmo tempo como aumentativo de pena e como agravante. Como, por exemplo, aqui, sem habilitação, funciona ao mesmo tempo como aumentativo de pena e como agravante. Quando o crime ele decorre de acidente, né, em faixa de pedestre, funciona como aumentativo e como agravante ao mesmo tempo. E nós temos também aqui no caso do transporte remunerado de passageiros, também funciona ao mesmo tempo, né, como aumentativo de pena e agravante. Aí a pergunta a ser feita é: quando eu tenho uma hipótese que funciona ao mesmo tempo como aumentativo de pena e agravante, o que eu devo considerar? Eu considero essa hipótese como um aumentativo de pena ou eu vou considerar essa hipótese como uma agravante? E aí o STF ele aplicou para poder explicar essa situação o chamado princípio da especialidade. E com base no princípio da especialidade, segundo o STF, quando uma hipótese funcionar como aumentativo de pena e agravante ao mesmo tempo, você tem que considerar essa hipótese como aumentativo de pena. Beleza? E aqui nós vamos trazer para vocês agora uma terceira figura, que é a questão da qualificadora. Então, veja que nós vimos os aumentativos, vimos as agravantes, e agora vamos ver a qualificadora. E a qualificadora que eu vou trazer para vocês aqui é a qualificadora que foi implementada pela Lei 13.546 de 2017, né? Que tornou o álcool ou outra substância que determina a dependência como uma qualificadora, né? Como uma qualificadora aqui no crime do artigo 302, que é o homicídio, e uma qualificadora aqui do crime do artigo 303, que é o caso da lesão corporal culposa. Beleza? Aqui no crime do artigo 302, essa lei ela acrescentou o parágrafo 3º. E aqui no crime do artigo 303, essa lei acrescentou o parágrafo 2º. E aí no parágrafo 3º foi quando surgiu a figura do homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado. E aqui, quando ele acrescentou o parágrafo 2º no artigo 303, surgiu a figura da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificado. Detalhe aqui, pessoal, ó, o homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado, olha só, isso aqui é interessante, ó. Basta a mera influência de álcool. Basta a mera influência de álcool. O que quer dizer isso? Vou colocar de azul aqui, ó. Basta o cara fazer um teste de etilômetro e der ali entre 0,05 miligramas por litro a 0,33 miligramas por litro. Ou seja, basta ele incorrer na infração do artigo 165 para poder configurar a qualificadora do homicídio culposo. Já no caso da lesão corporal,
Aí, nesse caso, a lesão tem que ser grave, a lesão tem que ser grave ou gravíssima, lesão tem que ser grave ou gravíssima, e tem que estar com a capacidade psicomotora alterada. A lesão tem que ser grave ou gravíssima e o condutor tem que estar com a capacidade psicomotora alterada. O que isso quer dizer? Que o etilômetro tem que dar um valor de 0,34 miligramas, tem que dar um valor acima, né, igual ou acima de 0,34 miligramas por litro. Ou seja, tem que incorrer aqui no crime do artigo 306 para poder configurar a qualificadora para a lesão corporal. Então, veja que com o nascimento da lei, é, 13.546, nós surgiu aí três figuras, né? Três figuras de homicídio culposo na direção de veículo automotor e três figuras de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Mas, como vocês observaram aqui, ó, a lesão corporal culposa, para ela ser qualificada, tem que ser uma lesão corporal grave ou gravíssima. E percebam que o CTB ele não traz o que seria uma lesão corporal grave ou uma lesão corporal gravíssima. E vocês vão lembrar comigo que no início da aula eu falei que o artigo 291 diz que aplica-se a parte geral do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei 9.099, quando o CTB não dispuser de forma contrária. Então, como o CTB não dispôs, né, acerca da lesão grave, da lesão gravíssima, nós vamos utilizar o Código Penal. E lá no Código Penal, nós vamos recorrer ao artigo 129 do Código Penal para que nós possamos entender o que seria uma lesão grave, né, e o que seria uma lesão gravíssima. A lesão grave, como vocês podem saber aqui, fazendo uma revisão, é aquela lesão que causa incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias. Incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias. E a lesão gravíssima causa incapacidade permanente. Incapacidade permanente. Enquanto que a lesão grave causa debilidade de membro, a lesão gravíssima causa a perda do membro. Enquanto que a lesão grave causa perigo de vida, e aceleração do parto, a lesão gravíssima causa o aborto. Então, essas são as principais diferenças aqui entre lesão grave e lesão gravíssima. E veja que com o advento aqui da lei 13.546 de 2017, nós tivemos o surgimento de três figuras aqui de homicídio culposo, que é o crime do artigo 302, e três figuras aqui da lesão corporal, que é o crime aqui do artigo 303. Né? Nós tivemos aqui, no caso, o homicídio culposo. Nós temos a figura do homicídio culposo simples, homicídio culposo
simples, nós temos o homicídio culposo com aumento de pena, que aumenta a pena aqui de 1/3 até a metade. E nós temos agora a figura do homicídio culposo, né? Nós temos aqui a figura agora do homicídio culposo qualificado. E a pena aqui de 5 a 10 anos de reclusão. No caso da lesão corporal culposa, nós temos a lesão simples. Aí aqui segue o mesmo raciocínio. Lesão com aumento de pena. Mesma coisa aqui também, ó, aumenta a pena de 1/3 a metade. E nós temos aqui também, ó, a lesão. Aí no caso que eu vou colocar de outra cor, que é a lesão grave ou gravíssima, tá? Lesão grave ou gravíssima qualificada. Lesão grave ou gravíssima qualificada. Vou colocar de verde aqui, ó, no caso do homicídio culposo qualificado, basta a influência do álcool para qualificar. E no caso da lesão corporal, para qualificar, tem que estar com a capacidade psicomotora, alterada, tá? Aqui no homicídio simples, a pena aqui vai de 2 a 4 anos de detenção, tá? 2 a 4 anos de detenção. Então, aqui, vejam que nós temos essas 3 figuras aqui, tanto do homicídio culposo quanto da lesão corporal culposa. E para poder qualificar a lesão corporal, ela tem que ser grave ou gravíssima, e tem que estar com a capacidade psicomotora alterada. E no caso do homicídio, para qualificar o homicídio, basta que ele esteja sob a influência de álcool. Show de bola? Agora, eu vou trazer para vocês aqui os demais crimes, né? E para poder colocar esses demais crimes, eu vou fazer com vocês aqui uma tabela, beleza? Vou colocar com vocês aqui uma tabela, e nessa tabela eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui artigo, tá? Do artigo, eu vou colocar aqui a tipificação. Artigo, tipificação. Aí aqui eu vou colocar a pena, artigo, tipificação, pena. Aqui eu vou colocar a suspensão judicial. Aqui eu vou colocar a multa. Aqui eu vou colocar a lei 9.099. Aqui eu vou colocar a ação penal. Aqui eu vou colocar o elemento subjetivo. E aqui eu vou colocar a tentativa. Aqui eu vou colocar agora as colunas. Vamos colocar aqui umas colunas. Vamos fazer aqui uma tabelinha para poder mostrar para vocês. Olha só. Beleza. Agora nós vamos colocar aqui os artigos. Ó. Artigo 302, vou colocar aqui
artigo 303, artigo 302, 303, 306, 307, 308.